Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nesse espaço para a gente trazer mais uma conversa importante, relevante e de aprofundamento no nosso tema de hoje. Vamos falar sobre patrimônio histórico do Espírito Santo, memória, cultura capixaba, identidade capixaba preservada. Graças ao trabalho do Instituto aqui representado hoje conosco, o Instituto Goya, que traz também com ele uma série de questões que também fazem um avanço social acontecer. Mas o nosso convidado é que vai explicar tudo isso e muito mais. Participa conosco hoje, então, Pedro Canal, que é o diretor-presidente do Instituto Goya. Vamos falar sobre essa trajetória mais de que quase 2 décadas e também, obviamente, sobre a atuação no nosso estado em diferentes regiões e como agora essa potência, né, se renova para trazer ainda mais iniciativas. Pedro, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio. Um prazer enorme estar aqui com você para falar um pouco dessa experiência do Instituto trabalhando com patrimônio cultural há mais de 20 anos no estado e agora a gente retomando um projeto muito importante para, né, o central da nossa instituição, que é a Escola de Artes e Ofícios, a Empal, que a gente acaba de recomeçar agora no mês de setembro. Que bom. Então, por isso que eu já falei, né, das iniciativas que já têm essa potência novamente aí, de novo lideradas pelo Instituto Goya, né? Exatamente. E a gente, na verdade, tem uma história, né, o Instituto tem uma história longa de preservação, de valorização do patrimônio cultural do Estado, de revitalização e de restauração de bens enormes, né, de grande importância, enormes, de grande importância para o Estado. Desde bens tombados em nível federal, Capela Santa Luzia, as igrejas Rosário, Igreja São Gonçalo. A gente tem obras do Estado, tombadas pelo Estado, Fafi, Museu de Arte do Espírito Santo, próprio Palácio Anchieta, né? Todos esses grandes monumentos do Estado tiveram mão de obra dessa escola no passado, né? E agora é um prazer enorme estar voltando a ter essa formação, porque nós somos o único instituto no Estado que forma mão de obra qualificada para restauração de bens imóveis, né? Então a gente está retomando esse trabalho com patrocínio da Petrobras. A gente entrou no edital nacional, né? Que legal. Nós somos selecionados no edital nacional. Do Espírito Santo foram selecionados 3 projetos, nós somos um desses selecionados aqui no estado, nesse edital socioambiental, né? Então, assim, a gente está numa euforia, na verdade, agora. Que excelente. Na verdade, com toda essa energia que os jovens trazem, né? A gente estava sentindo falta desses jovens participando, atuando, mexendo, movimentando o centro de Vitória, né? A gente tem uma sede no centro, na rua Pedro Palácio, pertinho do Palácio Anchieta. Que legal. E a gente está fazendo oficinas práticas lá em Jacaraípe, porque grande parte do nosso público, né? E foi uma indicação do edital, de Serra. Dos bairros ali mais litorâneos da Serra. Sim. Então a gente tem as oficinas de pedreiro, de marcenaria, oficinas mais pesadas acontecem nas oficinas lá em Jacaraípe, né? E no centro a gente tem toda a parte teórica. Nós começamos, como eu falei, a gente começou agora em setembro, a gente está passando, né, do terceiro para o 4º mês de atividade, assim. Que excelente. Essa questão, né, obviamente a gente vai falar muito mais, né, do patrimônio, né, de todas essas restaurações já feitas e tantas potentes, né, tantas questões potentes que isso já trouxe e resgatou para o Espírito Santo e tudo que pode vir ainda, obviamente. Mas acho que já, né, focar aí no projeto no Empal faz com que a gente observe como que o resgate com o adolescente, né, o que se foque nessa faixa etária, pode, então, transformar vidas e fazer com que a gente tenha uma mão de obra aprimorada para cuidar futuramente de tanta coisa que a gente construiu ao longo da história do Espírito Santo. Essa é uma questão muito bacana, porque essa fase, né, da vida que é a juventude é uma fase muito complexa, né? E o jovem se sente muito perdido muitas vezes, né? E sem perspectivas de futuro. E o que a gente percebe o jovem precisa de oportunidades, né? Eu acho que o nosso trabalho é fazer com que o jovem possibilitar que o jovem seja o que ele quer ser. Eu acho que esse é o nosso grande desafio no projeto, né? No início, eu até sempre comento, no início do projeto, a gente pensava assim, não, precisamos restaurar o patrimônio do centro que está abandonado. Eu trabalhava na Prefeitura de Vitória, né, arquiteto da Prefeitura. Vamos montar um projeto para qualificar, porque a gente precisa de mão de obra. Não tinha mão de obra, não. Até hoje tem dificuldade de mão de obra, né? Nessa área de restauro. E aí, quando a gente foi ver, primeiro então foi essa coisa da paisagem urbana, né? De melhorar a qualidade dessa paisagem, melhorar a questão da identidade, né? A partir do patrimônio, enfim. Sim. E depois a gente viu que o mais importante eram as pessoas do projeto, né? Eram os jovens do projeto. Como o projeto conseguia transformar
a vida desses jovens a partir do patrimônio cultural. Olha que bacana, né? Juntar patrimônio cultural e cidadania foi o grande X do projeto, assim, né? Patrimônio ser capaz de trazer cidadania para a juventude. Então, os jovens que participam do projeto, entre 18 e 29 anos, né, tem essa faixa etária, até 3 salários mínimos, moradores dos bairros, esse ano, Serra, Vitória e Vila Velha, e eles têm 1 ano de formação. Então, não é um projeto que fica de pouco tempo. Então, na verdade, assim, o projeto vai formando tecnicamente Sim. e formando socialmente, formando um grupo, formando uma comunidade, criando laços, né? Que eu acho que a grande questão também, a gente tem percebido muito, como a pandemia afetou a qualidade das relações, né? Enormemente, Especialmente entre os jovens, né? Tá lá na tela do celular, na tela das aulas todas, videoconferências, né? Enfim. Então isso afastou o jovem do contato com o outro, né? E é muito bacana a gente perceber, e essas turmas são maravilhosas, eu sempre falo isso, são super diversas. Sim. Então a gente tem de todos os gêneros, a gente tem de todas as perspectivas de religião, jovens de diferentes formações, né, sociais, familiares. Então isso é muito potente, né? Você fazer com que a diversidade gere um fruto a partir dela mesma, né? Então o jovem em contato um com o outro vai descobrindo o que o outro tem de potência, o que ele tem de potência, o que pode ser complementado. E já no início do projeto a gente percebe isso. Assim, eu acho que o que mais me impacta vou falar agora dessas turmas que começaram agora, né? São 2 de manhã, 1 tarde, como eles já se abriam, começaram a se abrir para a gente, né? Porque a gente tem uma equipe social também, tem psicólogos, né? Sim. Tem assistente social. Então, como que esse jovem passou a ter confiança no projeto para partilhar coisas íntimas dele, né? E fazer com que a gente consiga perceber em que a gente pode ajudar, né? Porque também quando você não se expressa, né? Você não consegue entender o que você pode colaborar. Então, paralelamente à parte técnica, há essa construção desses vínculos, né? E dessas parcerias que são outras que não somente técnicas, né? Uma coisa muito bacana que aconteceu assim, no seminário que a gente teve semana passada foi eles descobrindo o outro além das aparências, assim, né? Porque a gente percebia, as diferenças são muito visíveis, mas ninguém sabia a dor do outro, né? Você não está sabendo o que estava acontecendo na família do outro. E aí, quando eles começaram a partilhar aquilo, você fala assim, poxa, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem dificuldade. E você está aqui junto para tentar ajudar, e o projeto faz esse esforço, né? É difícil, né? Mas faz esse esforço de acompanhar a vida desses jovens também, né? Então, é um projeto de transformação social de fato. Nós já temos experiências em turmas passadas. Um exemplo muito bacana que eu gosto de dar é a nossa gerente, a nossa coordenadora técnica pedagógica do curso, é a nossa ex-aluna que virou arquiteta, como eu. Que ótimo. A partir do projeto, ela se descobriu arquiteta a partir do projeto, já está formada há uns 4 anos, e agora ela é nosso braço direito na parte técnica, e faz parte do Instituto, né, da administração do Instituto. Então também os jovens são parceiros nossos. 2 professoras de pedreiro são ex-alunos do projeto, então a gente está sempre em contato com os ex-alunos, né? Assim, então tem o projeto tem uma continuidade. Assim. Eu gosto de ressaltar essa questão do projeto como vínculo, né? Como um projeto que causa esse impacto de mudança na vida dos jovens, mas muda também a gente, né? A vida da gente. Nós todos somos transformados a partir dessa relação com esses jovens que eu falo assim, que é uma bênção. Assim, a gente poder fazer isso, ter condição uma iniciativa assim, né? De ter isso funcionando e ver o que está escrito. O legal é isso. O que está escrito lá no projeto, você fala, os jovens passam a se recuperar, a se restaurar também, assim como recuperam e restauram os monumentos. E você vê depoimentos disso, dos pais, dos próprios jovens, assim, é muito impactante para a gente assim, perceber que o que do que está ali, que a gente propôs, de fato funciona, né? Porque poderia ser da boca para falar transformação, mas aquilo não ser real, não ser verdade. No final das contas, a gente consegue comprovar de fato que isso acontece ao longo do processo, né?
Tem uma questão, acho que é justamente o legal disso, né? Ter a questão né, de projetar isso, né? Aplicar, mas ter todo esse retorno, né? Essa vivência e viver o retorno que o projeto, então, já provoca na vida dessas pessoas que chegam com N, né, situações. Obviamente, a gente sabe cada um é uma pessoa diferente, mas depois a gente pode até ver que alguns problemas podem se assemelhar, mas obviamente, né, dar o suporte, né, seja pelo lado profissional, oferecer ou indicar que aquilo vai ser um meio de vida, sustento, né, ter renda a partir de um trabalho, mas que dentro, né, dessa pessoa até os ganhos emocionais, né, não se comparam com valores, né? Então acho que a gente consegue ter essa medida aqui com as palavras do Pedro nesse momento. Eu tenho duas metáforas boas que relacionam a restauração, esse processo de restauro com o processo de transformação interna, que é, a gente tem um conceito que é prospecção. Uhum. O que é prospecção? É você retirar as camadas superficiais e descascando, e tirando, e descobrindo o que é a essência, né? Descobrindo o que está escondido ali. Então o jovem, quando ele começa também nesse processo, que é um processo lento, é um processo de cuidado, é um processo que você tem que olhar com cuidado ali para saber qual camada está abaixo da outra, se de fato você está mostrando tudo que aconteceu com aquele prédio ao longo do tempo. Por exemplo, pintura, né? Vamos pegar uma pintura. No Palácio Anchieta tinham 16 pinturas, 16. Né, determinado, lá onde, numa antiga sala tinha 16. Então você vai tirando, vai percebendo, aí você vai chegar no que é original. Assim acontece com o jovem, ele vai se descobrindo, vai tirando aquelas camadas mais superficiais e vai conseguindo se entender melhor. E outra é a própria restauração, né? O que é restaurar? É você trazer a imagem completa do objeto de volta, né? É você conseguir... a partir de processos técnicos e teóricos, enfim, de entendimento, perceber que aquela imagem que pode ter sido transformada ao longo do tempo pode ser recuperada. E aí, nessa recuperação da imagem, eu posso tirar nexos, demolir coisas, tirar o que é excesso, para trazer o que está também, muitas vezes, escondido. Então, a mesma coisa acontece com esse jovem, você está... É uma palavra que não foi dada direito, é um pai que abandonou, é um marido que, né, enfim. Então, há uma relação muito direta com o fato de que eu preciso tirar o que é anexo, o que não serve para mim, para eu me mostrar por completo, por inteiros, e de fato, esse é o objetivo da restauração, né, final da restauração. Muito legal. E tem um ponto também, né, obviamente daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala mais do patrimônio em si, mas essa questão, né, do jovem ter nitidamente, como a gente entende, né, impaciência. Aí você pega esse exemplo agora, né, ter que, né, acompanhar camada por camada de tinta, gente, menos que uma folha de papel, o jovem está lá fazendo o trabalho, né, de restauro. Ele tem paciência para isso tudo? Gente, percebemos que sim, até muito mais, né, talentos do que isso. Então, olha só que beleza, né, que a gente está trazendo aqui para você nessas palavras, então, de quem está acompanhando tudo isso de perto. Então, na volta do programa, ali depois do intervalo, obviamente, a gente continua nessa conversa com você nessa manhã. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque na sua manhã da TV Sim SBT, a gente retoma a conversa com o nosso convidado desta manhã. Pedro Canal, que é diretor-presidente do Instituto Goya, falando conosco então nesta manhã sobre todo esse trabalho desenvolvido, né, pelo Instituto, uma retomada importante do projeto EPAL, que faz aí um direcionamento, né, para a mão de obra especializada, numa faixa etária, né, da juventude, para que então forme a mão de obra, mas como a gente já entendeu no início do programa, né, uma transformação particular em muitas vezes, e social também, quando a gente entende o grupo também que está envolvido nessa fase do projeto, principalmente aí para bairros como, por exemplo, da Serra. Então a gente retoma aqui a nossa conversa para saber muito mais sobre o andamento disso tudo. E querendo saber, Pedro, por exemplo, a turma está se qualificando, né? Onde que essas pessoas vão poder atuar depois? Durante, né, também. A gente tem, no projeto, a gente tem duas fases. A primeira fase, que é aulas teóricas e oficinas, que acontecem durante 8 meses, e depois a gente tem 3 meses de estágio remunerado em obra de restauração. Então, os últimos 3 meses é uma formação prática em obra de restauro, inclusive eles recebem bolsa, né? Então, essa é a primeira qualificação. Dura um ano, então a gente tem esse contato com o jovem durante um ano inteiro.
E a partir daí a gente vai captando obras de restauro, né, ao longo desse processo. Né? A gente forma uma equipe de restauro, aqueles que de fato se identificaram com obra vão trabalhar em obra, aqueles que se identificaram com monitoria de patrimônios, eles vão trabalhar com isso, ou de pesquisa histórica, ou, na verdade, muitos jovens também já começam a perceber que ele precisa fazer, que ele quer fazer um curso superior nessa área de arquitetura, de história, enfim. Então ele começa a ter, a partir daí, um direcionamento e a gente está ajudando nesse processo também de inserção dele no mercado de trabalho. Que é importante também, né? Não adianta a gente formar um ano de formação e deixar, agora você se vira, porque quem tem que captar, quem tem esses contatos de captação, é muito mais fácil o Instituto captar do que ele, obviamente, sozinho fazer isso, né? Então a gente de fato faz esse acompanhamento e está dentro da nossa proposta de projeto esse acompanhamento. Então essas obras todas, a gente já restaurou mais de 45 imóveis no estado, a partir dessa mão de obra qualificada, né? Sim. E a gente teve essa parada, veio pandemia, enfim, agora por isso que eu estou animado, porque a gente está retomando. Então a gente tem até como agora oferecer essa mão de obra, né? Novamente para os parceiros. Exatamente. Então acho que legal a gente está divulgando isso também, né? As pessoas que precisam, que desejem restaurar os seus imóveis, pequenos proprietários. O que acontece também? A gente forma mão de obra aqui, também para essa mão de obra ser mais barata para pequeno proprietário. Né? Que muitas vezes tem que contratar mão de obra externa, mão de obra fora, fica muito mais caro, né? Uma infraestrutura que ele tem que montar e que muitas vezes desiste. Então, a gente prova que fazer restauração não é caro, né? E que tem um efeito muito grande sobre o patrimônio dele, inclusive sobre a própria divulgação. Por exemplo, se ele é um pequeno comerciante, né? Você tem um comércio ali na Avenida Geraldo Monteiro, né? Aqueles prédios. Sim. Enfim, se ele está restaurado, se o imóvel dele está restaurado, ele está adquirindo valor também comercial, né? Também de atratividade comercial. E, por outro lado, está ajudando o projeto social. Ou seja, ele está envolvido de todo um processo de educação patrimonial e de valorização do patrimônio. Você falou uma coisa agora, assim, eu estou querendo intervir mesmo na resposta dele, porque me dá surpresa também agora nessa sua palavra, porque acho que você também que está assistindo, assim como eu agora, pensa assim, o patrimônio histórico do Espírito Santo, aquele prédio grande, público, né, que é daquela autoridade pública do município, do estado. Não, os particulares têm patrimônio histórico na mão de pessoas, né, particulares, que detêm, né, a propriedade de um imóvel, pode ser tombado, pode ter interesse, né, histórico, e por vezes, por falta de recursos ou de informação, talvez aconteça algum tipo de intervenção que acabe com os registros que são os valiosos, né, Pedro? Nossa, Fábio, você falou tudo. A gente tem muita reforma e pouco restauro. Esse é um problema sério. O que acontece? O prédio, ele se comunica, como a gente estava falando, né? O prédio se comunica. Ele comunica a época dele, a época de construção, ele comunica quem construiu, ele comunica um estilo de arquitetura. Então, cada camada daquela, cada adorno daquele, por exemplo, nos edifícios ecléticos, tem representatividade. Eles são importantes para o reconhecimento daquele estilo naquele prédio, né? E quando eu faço uma intervenção danosa, né, ou quando eu não tenho preparo para isso, muitas vezes acontece, eu destruo, por exemplo, um adorno que nunca mais vai poder ser recuperado, né? Ou seja, você perdeu grande parte da representatividade daquele prédio a partir dessa descaracterização, a gente chama de descaracterização, né? Então, você ter uma mão de obra qualificada é essencial para você ter um processo de restauração, de fato, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas fazem reformas. Reformas são substituições, acréscimos, até uma cor inadequada, né? Às vezes a pessoa não pinta de uma cor inadequada. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Os edifícios ecléticos, que são início do século XX até a década de 40, aqui em Vitória, a parte dos adornos, eles são mais claros do que a base da parede, porque eles tinham que ser destaque, né? Então, quando eu pinto um adorno mais escuro do que a parede, eu estou prejudicando a qualidade do estilo, né? Só um exemplo bem básico, assim. Sim. Então, eu acho que esse ponto que você tocou é muito, muito interessante, assim. A gente precisa ter mais respeito pelo patrimônio, né? Respeitar no sentido de perceber que ele precisa de uma intervenção qualificada, né? E o que a gente tem percebido é que cada vez mais as pessoas têm interesse, sim, tem mais conhecimento disso. E por que o patrimônio é tão importante? A restauração e a qualificação do patrimônio é tão importante? Porque ele faz parte da memória coletiva. O que é um patrimônio? Ele é um suporte material da memória coletiva. Ele não é a memória, né? Mas ele é o suporte material dessa memória. Então, quando eu
tenho um patrimônio recuperado, quando eu restauro essa imagem desse patrimônio, de fato, eu estou fazendo tanto a educação patrimonial quanto qualificando a minha memória coletiva, né? Trazendo mais subsídios para essa memória coletiva acontecer. A gente vê, por exemplo, como a gente percebe que os escravizados, quando chegaram, qual era a primeira questão? Acabar com a identidade. Né? Então, eles vinham de várias áreas, vários povos africanos que não se conheciam, que não se entendiam, que não falavam a mesma língua, que não tinham as mesmas tradições, os mesmos costumes, e obviamente que há um estranhamento. Ou seja, como que eu vou me juntar, como que eu vou me identificar? Olha o tempo que durou para os grupos se identificarem, criar os quilombos, que aí é uma identificação coletiva, né? O que é o quilombo? É uma identificação coletiva. Sim. É se juntar numa comunidade com os mesmos interesses, né? Então, assim, eu acho que a gente deveria usar mais o patrimônio como resgate, né? Mais o patrimônio como resgate dessa cidadania que a gente muitas vezes vê meio abalada, meio perdida, assim. Eu tenho a consciência de que quando a gente entende a nossa história, preserva a nossa memória, tenho menos erros, né? Essa é a grande questão. Eu aprendo com os erros do meu passado, né? Devíamos aprender, né? A gente nem sempre aprende, exatamente. Mas devíamos aprender com os erros do passado, para não repeti-los, né? E tem um ponto aí, né, que você fala disso, sobre a questão de como as cidades podem crescer a partir das lições disso tudo, né? Eu acho que, né, nada foi por acaso uma escolha, né, de uma cidade alta no centro de Vitória, ou, né, das casas principais em uma certa localidade estarem não tão perto de um rio, como, sei lá, o primeiro início ali da colonização de Colatina, né, que não era perto do rio, era mais ali na Cidade Velha, o pessoal sabe onde que está mais registrado, mais um pouco acima, ou seja, por causa das cheias ou secas, enfim. Acho que as lições estão aí colocadas. E também puxando para uma questão que eu estava imaginando agora, né, na sua fala, como que as nossas cidades hoje já estão ficando centenárias, né? A gente já está aí, 2026 vai fazer, né? 2025, se a gente pegar 1925, a gente já tinha núcleos e núcleos urbanos. Sim. Tudo bem, não se chamava de municípios como hoje a gente está formado, mas os centros das nossas cidades hoje já estavam ali desenhados mais ou menos, sim, né? Sim. E o que aconteceu com esses centros, né? Foram ganhando reformas ou até demolições, que pouco se guardou em muitos casos, que eu ficaria aqui listando muitos mesmo, e aí a memória também se perdeu, a identidade fica enfraquecida, aí você tem que resgatar tradições, nem todas elas acabam se recuperando, baseado um pouco nisso, né? Uma coisa legal também de perceber é que, por exemplo, vamos pegar um exemplo do centro de Vitória. Até agora estou fazendo doutorado, me tem agora todo campeonato de tudo que você faz, ainda tem que fazer um doutorado. Na UFES. E aí eu estou discutindo o centro de Vitória, né, como um patrimônio nacional. Por que o centro de Vitória não é tombado, não é de interesse nacional? Uma vez que ele tem... Como um todo, né? A história, ele conta a história da evolução da arquitetura. Ele tem desde imóveis coloniais e ruas coloniais, século XVI, até século XX, XXI. Então, o centro eu chamo palimpsesto urbano, né? Ele guarda essas camadas de história e de memória que foram se acumulando ao longo do tempo, umas sendo apagadas, outras sendo reescritas, outras permanecendo, né? Sendo resiliente. E a gente percebe, por exemplo, por que as igrejas, as duas únicas igrejas coloniais preservadas são Rosário, dos Homens Pretos, e São Gonçalo, no centro? Porque eram as igrejas de irmandade, que eram mais tradicionais. Eram as igrejas que não estavam vinculadas à ordem secular da igreja, elas eram meio que independentes. As vinculadas à igreja, por exemplo, a igreja matriz virou catedral. Foi demolida. Demolida para virar catedral, catedral, no estilo eclético, né, com inspirações góticas, enfim. Por quê? Porque isso era uma diretriz do governo estadual que queria apagar o passado colonial, porque agora é um novo governo republicano. Moderno, E quem era o bispo era irmão do governador na época. Então, verdade. Então tem todo um processo político, econômico ali que gerou essas transformações. Mas aí a gente percebe assim, como a tradição é interessante. As únicas romarias que a gente tem, né, procissões que a gente tem no centro são dessas irmandades. Né? Você tem a procissão de São Benedito do Rosário, você tem a procissão da Boa Morte e Assunção na igreja de São Gonçalo. Então essa tradição permaneceu. Né? Então eu tenho no centro tradições seculares,
tradições do período colonial, edificações do período colonial, a Capelinha Santa Luzia, duas casinhas coloniais aí do lado da catedral, e uma delas, inclusive, é o Instituto de Patrimônio, que é o IFAM. Então, a gente tem essas, e tem as ecléticas, que é né, já início do século, né, até a década de 30, 40, as protomodernas, que vêm depois, as neocoloniais, as modernas, enfim. Então, a gente tem um book de bom, estilos bom. No centro. representados no centro de Vitória. Né? Enfim, ele tem uma importância para contar essa história. Por exemplo, Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Rio? O Morro do Castelo, que foi a origem da cidade, foi todo posto abaixo. Isso é ele foi demolido integralmente. Uma montanha foi demolida. Imagina a Cidade Alta ter sido, né? Você escavar a Cidade Alta, enfim. Então, ali na Cidade Alta ainda tem ruazinhas desse período que remontam ao período colonial, enfim, tem edificações que remontam ao período colonial e tem todo esse processo de modernização. Então, assim, você fala muito bem que quando eu tenho possibilidade de que a cidade conte a sua história, né? Eu crio cidadãos mais vinculados àquela cidade, com mais identidade com aquele lugar, né? Os exemplos não faltam aqui, mas essas palavras podem ser aplicadas a cada um desses pontos, inclusive, que a gente sabe que também, além de tudo, se você tem dúvida, o ganho econômico, esse também, ele é inegável que existe, além da qualidade de vida para as pessoas que têm, né, essa vivência nesse entorno e para os visitantes, que tanto aqui nesse programa a gente está falando, né, já falamos, você que nos acompanha bastante, a questão do turismo para o Espírito Santo ser realçada, reforçada, e isso vai beneficiar também essa questão aí do turismo. Então, que seja esse elo mais potente ainda do que ele já é com o trabalho do Instituto Goya. Acho que a gente, aqui no nosso tempo terminando agora, Pedro, deixar claro de que a mão de obra está sendo formada, o trabalho dela vai impactar tudo isso e muito mais, além da transformação social que a gente falou no primeiro bloco. Então, essa volta está potente e está forte. É isso aí. Convido a todos a conhecerem o Instituto, @Instituto Goya, nas redes sociais, depois tem no link para o site, todas as obras que a gente já fez estão registradas ali, a produção dos novos alunos, eles estão bombando, produzindo vídeos sobre os imóveis do centro, eles mesmos produzindo, eles mesmos fazem edição, enfim, é muito legal ver como que, é isso que a gente está falando, do movimento, né? Como é legal você voltar a ter movimento no centro, as pessoas pensando o centro, pensando não só o centro, pensando a cidade, né? Com essa vontade de mostrar, de se vangloriar daquela cidade, dizer, olha como é bonita a minha cidade, olha como é legal, olha o que eu tenho aqui de interessante, de importante, né? E o Projeto Visitar, acho que é uma coisa que a gente precisa retomar, de abrir os patrimônios, né? Eu acho que essa é uma outra luta que a gente vai precisar encampar, porque, de fato, você paga o turismo, você precisa estar com o monumento aberto. O monumento tem que estar aberto, né, o tempo inteiro para o turista visitar, conhecer, divulgar e valorizar, né? Com certeza. E acho que você também que está nos acompanhando pode fazer parte disso aí perto de você. Tenho certeza que deve ter um patrimônio que você conhece e vai olhar para ele, nossa, olha que uso que ele não poderia ter diferente, dentro da realidade da própria região, obviamente. O Instituto Goya vai estar presente nisso. As discussões aqui nesse programa vão contar com você, Pedro, para que a gente evolua cada vez mais nisso também, tá bom? Um grande prazer, foi muito legal a entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente, parabéns por tudo, viu? Obrigadão. Bem, e agradecendo também então a você. A gente lançou uma semente aqui nessa conversa, obviamente. Tem, obviamente, também o trabalho, né, para acompanhar, mas acho que a discussão sobre isso beneficia todo o Espírito Santo. Eu dei alguns exemplos aqui de regiões, mas já vieram tantos outros na cabeça que a gente vai, com certeza, trazer aqui para debate, para discussão, para seu conhecimento. Obrigado, então, pelo seu acompanhamento de hoje e volte no nosso próximo programa. Até lá. Obrigado.